Se vocês estiverem ouvindo um barulho constante e buzinas ao longo desse vídeo, é porque está chovendo muito aqui em Belém e praticamente o início do inverno amazônico. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre aqueles livros que talvez eu nunca vá ler, mas que são bem populares aqui no YouTube, no BookTok, lá no Instagram. Eu já cheguei a compartilhar com vocês aqui no canal e lá no meu perfil literário que eu não sou uma pessoa de montar listas de leitura, né, a famosa TBR. No máximo que eu fiz foi organizar 23 livros, ou quase isso, para ler durante 2023. A única vez que eu organizei mesmo uma TBR foi em outubro do ano passado, mas eu percebi que não era muito a minha praia. Eu me senti um pouco forçada a ler aqueles livros que eu tinha escolhido e eu queria ler outra coisa, mas eu meio que tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que ler aqueles livros que eu tinha colocado na lista de leituras de outubro, né? Eram leituras específicas pro mês do Halloween, e chegou uma hora que eu já estava querendo ler outra coisa, mas eu não conseguia porque eu tinha que terminar aqueles livros que eu tinha selecionado, né? Porém, apesar de não fazer TBR, né, aqueles livros que eu pretendo ler durante o mês, ou enfim, eu tenho uma lista dos livros que talvez eu não vá ler. Claro que existem suas exceções, pode ser que daqui a uma semana, um mês eu mude de ideia, mas esses que eu selecionei para o vídeo de hoje são livros que eu tenho plena certeza que talvez eu nunca vá ler. O primeiro livro dessa lista é Mil Beijos de Garoto, onde a gente vai acompanhar a história do Rooney e da Poppy, que são amigos desde a época da infância até o momento que eles se veem obrigados a se separar, já que o Rooney tem que voltar para sua cidade de origem, que é na Noruega. Ele percebe que a Poppy começa a ficar estranha com ele até o momento que ela corta qualquer vínculo que existia entre os dois. Passam-se 2 anos, ele retorna para os Estados Unidos e aí ele vai enfrentar ela, questionar o porquê que ela fez isso e tudo mais, até que a gente percebe que a história vai começar a se desenvolver a partir desse reencontro. Não vou mentir pra vocês, gente, eu nunca senti vontade de ler esse livro porque eu acho a capa dele, a antiga, muito feia. E assim, eu sei que a gente diz, não julga um livro pela capa e tudo mais, mas esse em questão é aquela coisa, eu olhava na livraria e eu ficava assim, não vou gostar desse livro, sabe? Ele ficou muito popular, né, no BookTok e no YouTube. E eu comecei a ver algumas resenhas sobre esse livro e eu percebi que realmente não é pra mim. Talvez se eu pegasse esse livro quando ele foi lançado, se eu fosse mais novinha, né, talvez eu fosse gostar da leitura. Mas agora eu acho que com 29 anos ele não seja um livro pra mim. Eu acho que eu iria ler e não iria aproveitar nada da história. Particularmente eu não sinto vontade. Esse eu tenho certeza que eu nunca vou ler. Talvez só se num projeto muito específico aqui pro canal, mas assim, de livre e espontânea vontade eu não leria. Eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, que é o preferido, que chorou horrores enquanto lia. Vi alguns vlogs de leitura lá no BookTok e que, não vou mentir, né, atiça um pouco da curiosidade, mas de modo geral não é um livro que eu vá ler, eu tenho plena certeza disso, por isso que coloquei ele aqui em primeiro lugar dessa lista. Inclusive, recomendo que vocês assistam o vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, que ele fez um vídeo completinho sobre a análise desse livro, né? Eu, inclusive, assisti, foi aí que eu bati o martelo e falei, esse livro não é pra mim, mas é um vídeo muito completo, ele tem umas opiniões bem certeiras e que ajudam a gente a decidir se vale a pena ou não pegar esse livro pra dar uma lida. O segundo livro dessa lista é um pouco polêmico, porque eu sei, inclusive eu conheço pessoas que gostam muito desse livro e dos filmes que são baseados nos livros, né, dessa série, que é After, da Anna Todd. Nele a gente vai conhecer a Tessa, que é uma jovem de 18 anos, que se muda para uma nova universidade, né, uma nova cidade e uma nova universidade, e ela é toda certinha, ela é toda tímida e tudo mais, até o momento que ela conhece o Harding, que é um cara extremamente misterioso, problemático, cheio de piercings e tatuagens, e assim, à primeira vista ela fica horrorizada, mas ao mesmo tempo curiosa sobre aquele cara, né? E a partir daí a história vai se desenvolvendo. Vou ser muito sincera com vocês, eu nunca senti vontade de ler. Quando eles saíram, eu lembro que foi uma febre, todo mundo tava lendo. E quando saiu os filmes foi a mesma coisa, era um boom, todo mundo falava, todo mundo queria assistir. Só que eu nunca senti essa curiosidade.
E aí, com o passar dos anos, né, as pessoas trouxeram algumas polêmicas acerca desse livro, né, falando sobre como o relacionamento da Tessa com Harding é abusivo, que ele relativiza relacionamento abusivo, abuso psicológico e etc, etc. Então, todos esses fatores começaram a pesar, né, quando eu pensava assim, talvez agora eu vá ler pra ter uma opinião mais formada. Mas aí depois eu fiquei assim, não, quer saber, eu acho que nem vale a pena eu pegar pra ler um livro que eu sei que eu não vou gostar. Mas como eu falei pra vocês, pode ser que eu mude de opinião daqui a uma semana e vocês me vejam lá no Instagram lendo esse livro, né? Nunca saberemos, mas é por isso que eu coloquei, talvez eu nunca vá ler esse livro. Coloquei também nessa lista uma trilogia, que eu acho que é uma trilogia, se eu não me engano, que não é bem popular no BookTok, porque particularmente acho que eu só vi alguns vídeos sobre a estética, e foram esses vídeos que me fizeram ficar um pouco curiosa sobre a história como um todo, mas eu coloquei aqui nessa lista Caraval, onde a gente vai acompanhar a história da Scarlett, que junto da sua irmã Donatella, né, vivem sob a tutela de um pai que é muito cruel, muito poderoso ao mesmo tempo, né, e elas veem a sua vida mudar quando elas são convidadas a participar desse festival, né, que é o Caraval. Eu sei pouquíssima coisa sobre esse livro, a não ser o enredo, né, principal dele e como é a estética. E talvez por conta da estética eu sinto um pouco de curiosidade em ler, mas ao mesmo tempo eu sinto que talvez eu, a Bárbara de agora, não vá curtir tanto, né. Inclusive o Vitor Almeida do Geek Freak até fez um vídeo sobre a trilogia e que ele tinha achado os últimos livros um pouco assim arrastados e mais do mesmo, então essas coisas acabam desmotivando a gente para ler. Claro que a gente só vai poder ter uma opinião certa quando a gente lê aquele livro, mas é aquela questão, eu sinto que falta alguma coisa para a história chamar ainda mais a minha atenção, sabe? Eu acho que só a estética por estética não me ganha, entendeu? Mas eu sinto que é algo muito simples, muito superficial. Quando a gente lê a sinopse, a gente fica, tá, mas e aí, o que mais, sabe? Qual é o plot que vai me fazer ficar encantada por esse mundo que está sendo me apresentado? Então eu acho que o meu maior problema com Caraval é isso. Mas esse livro aqui em questão, talvez eu mude de ideia, talvez eu pegue o primeiro para ler e abandone o resto, não sei. Mas dentre os livros que eu selecionei, talvez esse tenha mais chances de eu escolher ele em um futuro bem próximo para ler. Mas por hora vou deixar ele nessa lista porque eu não tenho tanta curiosidade assim para conhecer mais da história, para conhecer mais do universo, para saber mais sobre essas coisas. Se Caraval tem poucos vídeos sobre ele no BookTok, essa outra série já não posso dizer o mesmo, porque todo dia, toda vez que eu abro o BookTok, tem algum vídeo falando sobre o casal principal de Estilhaça-me. Ela é uma distopia onde a gente vai conhecer a Juliette, que é uma garota que tem um poder muito específico, em que ela toca na pessoa e a pessoa se vê com muita dor. E aí tem uma sociedade que tá tentando usar ela como arma, e aí aparece uma pessoa que resgata ela e eles fogem, e aí a história vai se desenvolvendo pra essa coisa toda. Se fosse alguns anos atrás, eu tenho certeza que eu iria amar essa série, mas nessa época agora que eu tô buscando ler outros gêneros literários, eu sinto que eu não iria curtir tanto assim a história de Estilhaça-me e dos outros livros como um todo. Não sei, sabe? Ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de curiosidade, eu ainda não sinto aquela vontade imensa de ler. Mas pode ser que eu mude de ideia, mas por hora eu acho que ele vai se manter nessa lista, até porque, como eu falei pra vocês, eu não sinto tanta curiosidade assim. E também porque eu acho que distopia não tá muito no meu gênero literário preferido do momento. Eu resolvi colocar nessa lista não apenas um livro, mas a série como um todo, que é dos livros dos Bridgerton. O que acontece? Eu adoro a série, adorei a primeira temporada, adorei a segunda temporada. Eu não sabia que era baseada em um livro, em alguns livros, né? Mas, não sei, tem alguma coisa que não me faz ter vontade de ler esses livros. Talvez, assim, daqui a um ano eu mude de ideia aí, ou então quando eles lançarem a nova temporada eu fique curiosa pra ler,
mas não sei. Então eu coloquei todos os livros aqui nessa lista que talvez eu não vá ler, mas que talvez eu mude de ideia e pegue pelo menos um pra ler, pra ver como é que é a história, sem ser tão diferente da série. Mas por hora eu vou deixar os livros deles aqui nessa lista. Esse livro que eu vou falar agora pra vocês talvez seja o livro que eu mais tenha curiosidade para ler, que é Uma Vida Pequena. Eu acho que muita gente se acompanha BookTok, se acompanha vídeos aqui no YouTube, né? Provavelmente já viu algum vídeo sobre esse livro, sabe o quanto as pessoas que leram amaram e o quanto de gatilhos que esse livro tem. Nele a gente vai acompanhar 4 amigos que se mudam para Nova York e a gente vai acompanhando a vida deles, né, os problemas que eles têm e principalmente a vida do Jude, que é o protagonista mesmo, né, e todas as questões que envolvem esse personagem, né. Eu particularmente vi vários vídeos sobre esse livro porque eu tenho muita curiosidade de ler, mas ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade de ler, eu fico com aquele pé atrás por saber da quantidade de gatilhos que esse livro tem. Eu já vi alguns comentários falando que esse livro ele foi feito apenas para chocar as pessoas, que algumas cenas são extremamente descritivas, que ele é muito pesado, que ele é um livro que fica muito tempo na sua memória. Honestamente falando, essas coisas acabam tirando um pouco da minha vontade de ler, apesar dos comentários extremamente positivos, que é o livro favorito de muitas pessoas, que foi 5 estrelas, favoritado e tudo mais. Só que, por hora, eu ainda não tenho psicológico para ler esse livro, mas ainda assim, esse, eu acho que de todos os livros que eu coloquei aqui nessa lista, esse em específico é o que eu tenho mais vontade de ler, mas por hora ele vai se manter nessa lista de livros que talvez eu não vá ler. Eu tô ansiosa, tô curiosa, mas ao mesmo tempo tô bem receosa, inclusive até rimou. E para finalizar esse livro com chave de ouro, eu não podia deixar de citar um livro famoso lá no BookTok também, que é Coroa de Sombras. Nesse livro a gente tem uma protagonista que não é igual às outras garotas, a gente tem um rei misterioso cercado por sombras. Essa garota, ela quer conquistar o rei, quer matar o rei, quer conquistar o reino só pra si. É uma confusão só. Ele é uma fantasia, é um livro único. Eu vi algumas pessoas falando que ele é bem divertido, que ele tem realmente uma protagonista que ela é diferente das outras protagonistas que a gente é apresentada, né, em várias fantasias. Mas o que acontece? Eu vi 2 vídeos de 2 youtubers que eu particularmente gosto muito, que é a Carrie Can Read e a The Book Leo, falando sobre esse livro. E as 2 falaram coisas similares, que é um livro que a história é muito rasa e que as motivações da protagonista não fazem sentido para com o objetivo que ela tem no final. E aí, gente, eu fui vendo e eu fui ficando pensativa sobre, né? Eu tô muito nessa fase de ler fantasia. Inclusive, estou lendo Reino de Cinzas agora. E aí, eu já tava curiosa pra ler esse livro, só que essas coisas começaram a me desmotivar. E aí, vocês sabem como o BookTok funciona, né? Você não pode ver nada no seu celular que o algoritmo começa a te mostrar várias coisas sobre o mesmo assunto. E aí, meu BookTok foi bombardeado de vídeos de pessoas falando que realmente o livro não era tão bom, que tinha seus pontos positivos, mas ao mesmo tempo tinha vários pontos negativos, que a história era mais do mesmo, que, assim, até valia a pena a leitura, mas que não era nada uau, como algumas pessoas diziam. E aí eu acabei colocando esse livro na minha lista de livros que eu talvez não vá ler. Pode ser que eu mude de ideia, porque, querendo ou não, o plot dele me chamou a atenção, principalmente porque a autora começa o livro de uma forma bem interessante, mas que conforme a gente vai acompanhando a história, a gente vai vendo que é meio boba. Então eu acabei colocando esse livro aqui na lista. Pode ser que eu mude de ideia também, mas esse aqui eu acho muito provável que eu não vá mudar e que ele vai continuar nessa lista por um tempo. Se vocês já leram algum desses livros que eu citei aqui no vídeo, e se vocês gostam de algum desses livros, me contem nos comentários os motivos para que eu leia eles. Vou deixar claro que eu não tenho nada contra esses livros, é só realmente livros que eu não tenho muita curiosidade de ler, né, por hora. Pode ser que, como eu falei ao longo do vídeo, pode ser que eu mude de opinião em algum momento, né, da minha vida e pegue para ler algum desses livros, mas por hora vou deixar todos eles aqui nessa lista. E é isso. A gente se vê semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!